Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo a gente vai calcular um preço teto para as ações da Vivo, mas mais do que isso a gente vai acabar debatendo por que os investidores acabam não tendo a Vivo em carteira quando eles têm aquele foco previdenciário de receber dividendos, né? Então vamos fazer essa análise que vai ser bastante simples. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. O que está falando esse gráfico? A evolução dos proventos da Vivo ao longo dos anos. Então, se a gente vê de 2011 para 2020, a gente observa que andou de lado, né? Andou de lado. Os proventos da Vivo em 10 anos não cresceram, né? Vamos ver a próxima imagem. A gente tem os lucros também que não cresceram. É uma empresa extremamente lucrativa, é uma empresa que tem resultados sólidos. Só que o que acontece? O lucro não cresce, né? E tudo está sendo distribuído na forma de proventos. O que isso significa? Tem um controlador estrangeiro que investe em Vivo, que é o sócio majoritário da Vivo. Ele precisa dar o resultado, então ele pega o lucro da Vivo e manda embora. Então ele tem a política de distribuir 100% do lucro da empresa. O que acontece quando você distribui 100% do lucro de uma empresa? Você não pega dinheiro para reinvestir no negócio. Então, o que acontece é que, no longo prazo, se você leva sempre ao máximo a distribuição de proventos, como uma política de distribuição, vai haver momentos que você está deixando de investir no próprio negócio. O que isso resulta no final das contas? Que o seu crescimento de lucros não ocorra. Então, a gente observa que, desde 2011, o lucro anda de lado e os proventos andam em 100% de payout. Então, o que acontece é, beleza, sempre tem dividendo pingando na conta, só que o lucro não cresce e, por consequência, o dividendo também não cresce. Então, a gente fala que a Vivo é uma vaca leiteira, né? Ela sempre está lá dando leite, ela está sempre dando dividendos. Mas o que acontece é que esse dividendo não cresce. E quando a gente é um investidor, tudo bem, a gente quer renda, a gente quer receber dividendos. Só que a gente também quer que a empresa cresça, porque quanto mais a empresa crescer, mais dividendo ela vai pagar. Então o que acontece é que a Vivo é uma empresa muito sólida e muito consolidada. Só que assim, parece que já chegou no limite, onde não tem mais o que fazer ali. Então acaba que é só provento, e virou uma renda fixa, se a gente for ver, né? É tão previsível que a gente pode falar que é uma renda fixa, uma poupancinha turbinada. Então, quando a gente for analisar agora para fazer o preço teto, a gente vai até ficar um pouco incômodo, porque os proventos não cresceram ao longo dos anos. E a gente vai chegar em um valor de preço teto e a gente vai ver se vale a pena ou se não vale a pena e fazer uma análise, beleza? Vamos lá. Em 2021, a gente tem essa quantidade aqui de proventos distribuídas, né? Sempre a gente tem que olhar para a quantidade líquida. Por quê? Porque tem que tirar os impostos por conta do juros sobre capital próprio, por exemplo. No dividendo não tem esse imposto para ser pago. Então, nessa próxima imagem, a gente tem as mesmas informações referentes a 2021. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o valor total líquido de cada ano e vou somar. Então, eu vou ter o total de distribuição de 2021, 2020, 2019 e assim sucessivamente. Eu também preciso do total de ações total hoje da empresa, porque a gente nunca pode pegar o provento por ação. Porque senão, se houver uma diferença no número de ações por conta de um follow-on, de uma recompra, de uma bonificação, ou de um desdobramento, ou de algum agrupamento, o que vai ocorrer é que vai errar a análise. Então, vou pegar o valor total líquido. Valor total líquido somando. O que acontece? Eu tenho 3,82 bilhões em 2021 e os outros valores até 2011 de distribuição líquida de proventos. A quantidade total de ações em bilhões da Vivo é 1,69 bilhões, o que me resulta em um valor líquido por ação. E aí eu faço aqui um preço teto de 6%, chego em alguns valores. Como a empresa é uma empresa que não tem crescido muito, ela está distribuindo tudo de dividendo, eu vou falar que eu quero ser um pouco mais rigoroso. Então eu vou querer um preço teto mais convidativo. Eu vou querer que me dê um dividend yield de 8%. Para quê? Para compensar que a empresa não está crescendo, né?
Porque não é só sobre ganhar 6% e acabou. Não, a gente espera ganhar os 6% e que a empresa continue crescendo, para que o nosso dividend on cost, que é o dividendo no futuro relacionado com o preço que você pagou, seja alto. Como isso a gente não está esperando de Vivo, a gente, claro, tem que acabar pedindo uma remuneração mais interessante. Então, aqui um exemplo de preço teto para 8%. O que a gente observa? Se a gente fizer a média dos últimos 10 anos, não está muito longe dos anos mais próximos. Então, por exemplo, deu 42,80. Em 2021 deu 37. Em 2020 deu 49,51. Então, o que acontece? O que era para acontecer? Os anos mais recentes estarem bem acima da média. Isso significaria que a empresa está crescendo. Isso não se observa aqui. Você vê que a média está muito próxima de todos os anos. Então, lucro andando de lado, provento em 100%, isso faz com que o dividendo não cresça. E aqui para o preço teto para 8% daria 32,10, né? Então, vamos olhar aqui os últimos 5 anos, para não ser tão rigoroso. Se eu pegar os últimos 5 anos de Vivo e fizer um preço teto de 6%, eu vou chegar em um valor de R$ 49,00 aproximadamente. E se eu fizer um preço teto de 8%, eu vou chegar em 37. Então eu falaria assim, bom, já que dividendo não resolve tudo, e eu quero crescer, eu quero me preocupar com essas coisas, eu vou assumir um preço teto de 8%, por exemplo, ficar em R$ 37,00. Vamos olhar agora a cotação histórica da Vivo para ver o que faz sentido. Se a gente observa esse gráfico da Vivo, a gente vê que, claro que ela anda de lado. Se o lucro anda de lado, a ação também vai andar de lado. E é por isso que, se a gente pegar ali desde 2003 para cá, a ação andou de lado, né? E aí o que acontece? Se a gente pegar a mínima, né? A mínima nos anos recentes, foi em 2016, R$ 28,98. Isso equivaleria lá a um dividend yield de 9%, por exemplo, não sei. Será que a Vivo ela era a melhor opção de investimento lá em 2016? Lembre que em 2016 as ações estavam extremamente baratas, né? Tinha muita ação barata. Será que naquele momento a Vivo era uma opção, era a melhor opção da bolsa? Eu acho que não, né? Assim como em qualquer momento da história, parece que sempre tem uma ação que está com um preço mais interessante do que a Vivo. Isso faz com que o investidor fale, a Vivo é legal, a Vivo dá lucro, a Vivo paga dividendo, só que sempre tem uma ação que está num preço mais interessante e que tem um potencial de crescimento maior, porque eu quero dividendo e crescimento, né? Então o que acontece é que o investidor que tem foco em renda, o investidor previdenciário, o próprio Luiz Barsi, por exemplo, a gente acaba não olhando para a Vivo, porque sempre que ela está num preço mais ou menos, tem alguma coisa que está num preço muito mais interessante. Então, uma coisa importante quando a gente for falar de carteira de investimento é assim, vamos supor que eu tenha 5 empresas na minha carteira e um pouco lá de tesouro direto para dar uma balanceada. Beleza. E eu estou pensando em colocar a Vivo. Qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Será que a Vivo faz mais sentido do que todas as outras minhas 5 empresas nesse momento? Se a resposta for sim, aí talvez você possa colocar a Vivo na carteira. Mas muitas vezes a resposta vai ser não. Ou algum dos seus investimentos em carteira já vai ser interessante para aporte, ou vai ter uma outra empresa que vai ser mais interessante que todos os seus 5 da carteira e que a Vivo também. Então você acaba investindo em outra. Por isso que o investidor acaba não olhando muito para a Vivo. Você vê que anda de lado e sempre anda de lado num patamar de preço não tão atrativo. Imagina se andasse de lado a R$ 20, por exemplo. Aí o dividend yield seria enorme. Aí ia ser bem legal, né? Porque ia dar um dividend yield recorrente enorme, ação muito barata, você ia ficar comprando. Só que ela está num patamar de preço que não é nem barato, nem caro, não tem potencial de crescimento tão interessante. Então o que acontece é um marasmo, né? Por isso que muitos investidores acabam ficando fora de Vivo e é por isso que eu acabo também não me interessando muito em Vivo quando eu faço essas análises, tá bom? Só para deixar um recado, se você for olhar os dados de 2021, olhando hoje no site, vai aparecer um dividendo maior, porque eles declararam um dividendo no ano de exercício de 2021 que vai ser pago, deliberado
e de acordo com a posição acionária de 2022. Então eu não coloquei na conta, eu deixei só o que era de fato de 2021. Mas aqui está a informação, se você quiser colocar na conta. Beleza? Então eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais a Vivo. Eu sei que ficou até meio triste o vídeo, né? Ficou meio fúnebre, mas é isso. Quando for analisar a Vivo, tenha em mente que o dividendo não é tudo, tá? No investimento a gente fala muito de dividendo, calcula preço teto a partir do dividendo, só que dividendo não é tudo. A gente tem que olhar se a empresa vai crescer, essas coisas. Porque senão a gente vai estar com um dividendo que não vai crescer ao longo do tempo e acaba que a inflação está batendo na nossa porta, né? Então qualquer dúvida deixa aí nos comentários, a gente pode debater um pouco mais sobre Vivo. Diga aí se você tem Vivo em carteira, por que que você tem, por que que você acredita na empresa, ou se você não tem, por que que você não tem, por que que você não acredita na empresa, ou a que patamar de preço você acha que seria interessante entrar? Será que seria nos R$ 37? Então, fala aí, qual que seria o preço teto que você colocaria em Vivo? Beleza? Um forte abraço e bons aportes.